Olá, eu sou a professora Elizabeth, atuo no curso Educação Física e ministro o componente curricular de recreação e lazer. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que nós desenvolvemos ao longo do primeiro semestre de 2020, dentro do componente de recreação, que foram acerca das atividades circenses. E o título desse trabalho é A Nostalgia do Circo por meio de relatos dos acadêmicos do curso de Educação Física da UNOESC Campus de Joaçaba. O circo, ele tem a sua história ao longo, né, do desenvolvimento da sociedade, e ele faz parte da cultura humana. Nesse slide que eu mostro para vocês, ele tem algumas obras de Cândido Portinari, que pintou e retratou alguns elementos do circo em meados de 1930. E no Brasil, na verdade, o circo, ele chegou e ele foi introduzido juntamente com o ciclo do café, né? Aconteceu todo um movimento no Brasil e junto com esse desenvolvimento, o circo, ele começou a surgir e começou a se desenvolver juntamente com a cultura no Brasil. Só que, logicamente, tem alguns elementos que, quando você fala no circo, eles vêm à nossa memória, como, por exemplo, os palhaços, né, a lona, os trapezistas, mágicos, enfim, né, toda uma lembrança, um cenário lúdico que o circo envolve junto com ele. Qual que é a lembrança que você tem do circo? Né? O que te vem à mente quando você traz na memória ou você menciona a palavra circo, né? Existem muitas atrações, né? Hoje percebe-se que o circo está mais modernizado, existem outras opções, outras situações, principalmente com relação a animais, enfim, tecnologia, entre outros aspectos. No âmbito da educação física, o circo e as atividades circenses apresentam muitas possibilidades pedagógicas e motoras. É possível nós estarmos desenvolvendo algumas capacidades do desenvolvimento motor, quer seja nas aulas de educação física ou nas atividades recreativas propriamente ditas. Então, é possível trabalharmos com acrobacias, trabalharmos com atividades de equilíbrio e trabalharmos com atividades de manipulação. Muitas possibilidades, né, de motricidade fina, motricidade ampla, equilíbrio, agilidade, é possível você trabalhar nas atividades em que nós desenvolvemos situações com crianças, com adolescentes, enfim. E dentro do componente de recreação e lazer, além de ser estudado essas questões teóricas e as questões de aplicação prática visando a elaboração de atividades motoras, foi também solicitado que os acadêmicos relatassem e também conversassem com seus pais as lembranças que eles tinham de sua infância ou as lembranças que eles traziam do circo, quando que eles conheceram o circo, se conheceram o circo, quais foram as suas lembranças mais significativas, e isso, na verdade, foi relatado por meio de trabalhos, e depois, numa aula na sequência, os alunos desenvolveram um debate, nós trocamos ideias, trocamos discussões, e foram relatadas, então, essas experiências, as mais significativas, as mais inusitadas, enfim. E todos esses relatos, eles foram muito interessantes, na verdade, muito particulares,
que entendeu-se ser pertinente a socialização dessas memórias e dessas histórias que os acadêmicos relataram. Então, por meio das redes sociais, foram organizados posts com imagens relativas aos relatos, onde os acadêmicos, então, puderam selecionar algumas falas mais pontuais e com mais destaque, para que fosse, então, divulgado nas redes sociais, para que as outras pessoas também pudessem conhecer e se inteirar desses relatos por meio da divulgação, então, nas redes sociais do curso e nas redes sociais dos próprios estudantes. Tinham relatos muito interessantes, poéticos, mágicos, em que alguns deles era possível vir à memória aquelas músicas características dos circos, e até alguém comentou assim, sentia até o cheirinho da pipoca lendo esse relato que estava na rede social. Então, acreditamos que, além de nós desenvolvermos, dentro do componente curricular de recreação e lazer, ah, e identificarmos, na verdade, as possibilidades pedagógicas e possibilidades de estarmos atuando junto com a educação física no desenvolvimento de capacidades motoras e desenvolvimento motor dos indivíduos, trabalharmos a questão da ludicidade, a questão da recreação. Também foi possível realizar um resgate na memória, né, das pessoas, né, não só dos acadêmicos, mas das pessoas que tiveram a oportunidade de ler esses relatos e compartilhar nas redes sociais, num momento de nostalgia, pois, coincidentemente, essa atividade foi desenvolvida no primeiro semestre, junto com a situação da pandemia, onde nós estávamos em nossas residências, impossibilitados de realizarmos atividades externas, né? Então, como a gente ficava muito tempo em nossas casas, essa situação nostálgica e de recordação foi uma atividade assim bem interessante e bem importante no sentido de valorizarmos, resgatarmos as memórias e conversarmos também com as nossas famílias, né, a questão do circo e o quanto importante isto é no resgate, né, das memórias de nossa infância e nos momentos das nossas vidas.